O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Mais de 1.000 policiais estarão de olho nos motoristas infratores no feriadão nas rodovias estaduais. Metade das famílias goianas estão com orçamento comprometido em mais de 50%. E ainda lixo na capital. Presidente da Comurg não comparece à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos e revolta vereadores. O que foi notícia em Goiânia você confere agora no Jornal da Fonte. A Polícia Rodoviária Estadual espera um grande acréscimo no movimento de veículos nas rodovias do estado. Mais de 5.000 policiais estarão de olho nos motoristas infratores. A operação Dia do Trabalho nas rodovias estaduais começa a partir das 0 hora desta quinta-feira. As orientações para quem vai viajar continuam as mesmas: cuidado e precaução. Que ele faça a revisão do seu veículo, principalmente no tocante aos equipamentos obrigatórios. Verifique a documentação pessoal, exame médico em dia, CNH correspondente ao veículo e obedeça à sinalização de trânsito que está distribuída ao longo da via. A expectativa era de aumento de 40% no fluxo de veículos nas rodovias, mas como não será ponto facultativo no estado e na capital, a estimativa caiu para 20%. Ainda assim, o policiamento será reforçado nas estradas. 1.056 policiais da PM estarão trabalhando nas rodovias nos próximos 4 dias. Serão 85 viaturas, 58 motos, 60 bafômetros e 32 radares, reforçando a fiscalização. No tocante ao efetivo empregado e os recursos é o mesmo. Independente de ser ponto facultativo, a Polícia Militar estará trabalhando para prevenir a ocorrência de acidente e de crimes em rodovias goianas. Mesmo sem feriado prolongado para os goianos, muita gente conseguiu folga para pegar a estrada. Foi de última hora e a gente conseguiu uma folga para curtir o final de semana aí, né, no feriado. IBGE divulga pesquisa de informações básicas municipais de 2013, trazendo informações sobre as gestões municipais a partir da coleta de vários dados de temas. O levantamento é feito anualmente desde 1999 e busca saber como andam as gestões municipais, levando-se em consideração o perfil de cada prefeito. Quanto à formação educacional, a pesquisa constatou que 32 deles possuem no máximo o ensino fundamental completo, 91 o ensino médio e 123 são graduados ou pós-graduados. Outro ponto observado pelo IBGE é relacionado à preparação dos municípios goianos para situações de desastre. As catástrofes naturais, digamos assim, como alagamentos, enchentes, deslizamentos, etc., né? E mais que a metade dos municípios de Goiás, em 166 municípios, nenhum deles existiam algum tipo de instrumento, algum tipo de política voltada para isso, né? As informações básicas municipais de 2013 ainda vêm acompanhada da participação feminina no Poder Executivo. Mesmo estando abaixo da média nacional, onde as mulheres estão à frente de 12% das gestões, em Goiás houve aumento. O estado de Goiás, no ano de 2013, tinha 26 mulheres comandando as prefeituras, né? E isso ainda é um número muito baixo, né? Cerca de 10% apenas dos municípios em Goiás são comandados por mulheres. Mas, em relação a anos anteriores, ainda houve um avanço, né? Em 2009 eram apenas 19, né? Aumentou 6 aí de uma eleição para outra. O Portal da Transparência do Estado ampliou a oferta de informações ao cidadão e disponibiliza novos conteúdos e mais informações geradas pelo Poder Público Estadual. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o chefe em exercício da Controladoria Geral do Estado, André da Silva Góes. André, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite, telespectadores do Jornal da Fonte. Antes de falar dessa ampliação no número de informações, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre qual que é o papel e o que é o Portal da Transparência.
O portal da transparência do site do governo do estado de Goiás é um portal onde o cidadão pode acessar todas as informações relativas aos atos governamentais, sejam eles relativos a licitações, a compras, despesas realizadas, enfim, toda sorte de informações relativas a receitas que o estado pratica no ato da sua gestão. Quais são as principais alterações aí dentro desse portal, André? Bem, a partir de agora nós implementamos uma consulta nova, que é a consulta sobre licitações, utilizando uma ferramenta de tecnologia que é denominada Business Intelligence. Então a gente tem todas as licitações em andamento, com gráficos, tabelas, as licitações já concluídas e pesquisas de todas as sortes, relativas a fornecedores e produtos. Desde que ano esses dados, né, essas informações estão disponibilizadas no site do Portal Transparência? As informações existem em uma série histórica desde o ano de 2008. Então nós temos informações de 2008 até março de 2014, de forma bastante atualizada. Qual que é a importância, André? Talvez algum telespectador que nos assista agora não tenha acessado ainda o Portal da Transparência, você chegou a relatar brevemente, mas qual que é a importância do cidadão ter acesso a esse portal, principalmente agora que ele foi recheado, foi implementado com mais informações ainda? É importante dizer que é realmente a estratégia do governo Marco Antônio Perillo essa ampliação das ações de transparência. Isso visa o quê? Visa fomentar o denominado controle social, ou seja, o cidadão ele vai poder ter acesso a todos os atos do governo e a partir dali poder fiscalizar onde os recursos que são arrecadados dos impostos estão sendo aplicados, nas obras, na área de saúde, na educação. Então o cidadão tem essa missão realmente de verificar onde os gastos estão sendo realizados. Acaba que traz dados a mais para que o cidadão possa cobrar, possa fiscalizar como que essas licitações estão acontecendo. Agora, é grande o número de pessoas hoje que acessam o Portal da Transparência? Nós estimamos hoje em torno de 15 mil acessos mês. E agora com essas novas consultas, a expectativa é que esse número possa ser ampliado de forma bastante considerável. Nessa nova interface, nesse novo modelo do Portal da Transparência, André, existem lá também outros links importantes de órgãos ligados ao governo do Estado? Sim, não só ao governo do Estado, mas também a órgãos relativos a que exercem um controle também. A exemplo do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério Público e também, é importante dizer, os sites de transparência dos demais poderes. Assembleia Legislativa, o próprio Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunais de Contas. Aproveitando a sua presença aqui, eu queria que o senhor nos informasse como estão os trabalhos de um modo geral e da Controladoria Geral do Estado. Muito obrigado. Realmente a questão da Controladoria, os cidadãos que ainda não conhecem o trabalho, é muito importante também acessar o site, tanto o site da CGE, CGE.gov.br, Transparência.gov.br, para conhecer um pouco dos nossos trabalhos. Mas é um órgão que exerce a fiscalização dos recursos públicos. Nós temos um site de ouvidoria que permite receber denúncias, manifestações, receber inclusive elogios, críticas, e esse site está também no nosso site, e nós temos um tridígito, que é 162 ou 0800 62 15 13. Então o cidadão pode utilizar todos esses canais para poder se comunicar com o governo. É possível fazer algum tipo de denúncia também, através do site ou dos telefones? Com certeza, esses telefones que nós repassamos, do próprio site, existe um canal aberto para que o cidadão, inclusive de forma anônima, possa apresentar denúncia. E o objetivo é justamente esse. No momento em que ele vê alguma inconformidade no site da transparência, ele possa acessar o nosso site da ouvidoria também e ali apresentar as denúncias que ele entender pertinente e que serão devidamente apuradas pela própria Controladoria. Silva Góes, chefe em exercício da Controladoria Geral do Estado, falando de um tema relevante, falando sobre alterações no site do Portal da Transparência. André, muito obrigado pelas informações. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição. E a Federação do Comércio divulgou mais uma pesquisa sobre o endividamento das famílias. Metade das famílias goianas estão com o orçamento comprometido. Famílias endividadas é sinal de redução no consumo. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio. De acordo com o estudo, no mês de abril, 50,7% das famílias goianienses estão endividadas, o que representa mais de 200 mil pessoas. 22,3% desse total estão com dívidas em atraso e 7,3% não terão condições de pagar seus compromissos financeiros. Isto aí nos leva a ter uma queda na intenção de consumo, que é o que está acontecendo neste ano de 2014. Já agora, em abril, nós estamos tendo a menor pontuação
na intenção de consumo desde julho do ano passado. Entre os principais tipos de dívida, o cartão de crédito lidera o ranking. 65,1% das dívidas foram adquiridas através de sua utilização, seguido das compras realizadas através de carnês, que apresentou 38% do percentual. O crédito pessoal ocupa a terceira colocação na lista, com 13,2% de utilização. Diante desse cenário, a FEComércio recomenda cautela na hora das compras. É a cautela do consumidor, é a moderação da parte dele e também, levando isso em consideração isso, o empresário também busca ser mais seletivo. A pesquisa aponta ainda que, apesar desses números, Goiânia apresenta um índice de endividamento inferior à média nacional, que é de 62,9%. E passado o feriado prolongado, começa a corrida para a compra dos presentes das mamães. A repórter Cristiane Rodrigues traz informações sobre o valor que os filhos pretendem gastar com os presentes. Olá, Cristiane, boa noite. Boa noite, Sergismar. Boa noite para você que nos acompanha em casa. Pois é, Sergismar, eu vou começar pela novidade deste ano. As mamães estão trocando beijos e abraços por roupas. Pela primeira vez, a CDL registrou que a preferência das mães é por vestuários. Ele que lidera, né, o desejo das mães. Isso é baseado em uma pesquisa realizada pela instituição na última semana. Em 2013, 23,9% das mulheres entrevistadas queriam ganhar beijos e abraços. Este ano, o percentual caiu para 17,2%. Já a preferência por roupas é de 24,4%. Depois vem objetos de perfumaria com 19% e 14,7% das mães preferem ganhar calçados. Os filhos pretendem gastar aí entre 50 e 100 reais na compra dos presentes. Agora, para quem não quer correr o risco de errar na escolha, é melhor consultar a matriarca. Eu acho que elas querem mesmo são roupas e muitos beijos e abraços, né, Sergismar? Eu também acho, Cristiane, mesmo porque beijos e abraços podem ser dados no Dia das Mães, podem ser dados o ano todo, e as mamães querem realmente estar com um look novo. Obrigado pela sua participação, Cristiane. E daqui a pouco o presidente da Comurg não comparece à Câmara Municipal para prestar esclarecimento sobre o lixo na capital e revolta vereadores. E ainda vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores que foram vítimas de acidentes de trabalho. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já. Vereadores de Goiânia reclamam do não comparecimento do presidente da Comurg, que foi convidado para prestar esclarecimento sobre a falta da coleta de lixo na capital. A ideia do convite partiu do vereador Elias Vaz, do PSB, encontrando apoio de praticamente toda a casa, que esperava obter uma explicação para o acúmulo de lixo em Goiânia e de outras irregularidades que existiram dentro da companhia. A recusa de Neucivone Melo acabou irritando aqueles que defendiam a prestação de informações. Nós achamos que alguém da prefeitura tem que justificar o que está acontecendo em Goiânia e uma solução rápida, né? O que não pode acontecer é do presidente da Comurg dizer por problema de agenda não vem prestar esclarecimento não só para essa casa, mas para a sociedade, que está enfrentando um verdadeiro caos hoje, né? Eu queria saber o que o presidente da Comurg tem mais importante do que neste momento tratar desse assunto. Diante do não comparecimento do presidente da Comurg, a intenção dos vereadores oposicionistas agora é requerer que o prefeito Paulo Garcia preste esclarecimentos sobre o lixo aqui no plenário da capital. Quem deve estar na Câmara Municipal para explicar à população é o prefeito Paulo Garcia. Esse requerimento já foi apresentado há algumas semanas, está na pauta, espero que a Câmara Municipal vote. A líder do prefeito na Câmara, vereadora Célia Valadão, porém argumenta que é possível que o presidente da Comurg se dirija à Câmara em outra data,
desde que se encaixe a sua agenda. Foi feita apenas uma prorrogação da vinda dele aqui, informamos a casa e estamos aguardando uma outra agenda para que ele possa vir e fazer os esclarecimentos necessários, até porque nós já temos informações de ações já concretas referente a essa proposta inicial, juntamente com o Ministério Público, de locação de 40 caminhões a título de emergência, para que seja feito e sanado naturalmente esse problema que nós estamos enfrentando. Para tirar Goiânia do lixo, algumas medidas começaram a ser tomadas em um somatório de esforços entre a Prefeitura de Goiânia, o Governo do Estado e o Ministério Público, que juntos já teriam conseguido 100 veículos, sendo 40 da própria Comurg, 20 cedidos pela AGTOP e outros 40 alugados em caráter emergencial e pelo período de 3 anos. Agora, resta só colocá-los em prática. E agora, mudando de assunto, para conter a criminalidade na região sul de Goiânia, os moradores decidiram colaborar com a polícia e aumentar a segurança nas casas. O projeto... Desde janeiro deste ano, o projeto Vizinhança Solidária vem sendo implantado nos bairros Vila Rosa e Jardim Atlântico, em Goiânia. A Polícia Militar está na etapa final da ação, mas os resultados surgiram desde a primeira fase do projeto. E uma parceria aí proposta pela Polícia Militar com a comunidade da região, onde nós estamos disponibilizando uma viatura para fazer o patrulhamento, visitas comunitárias solidárias, dando dicas de segurança para a comunidade. E diante dessa parceria aí, a comunidade deparou com a situação de suspeição, ela já liga direto no telefone funcional da viatura. Esse telefone ele é 24 horas e dá maior celeridade no atendimento aí da solicitação passada pela população. Dona Aparecida, conhecida na região como Dona Rosa, é a articuladora do projeto executado pela PM. Essa ideia é uma senhora de Minas Gerais que me mandou esse projeto. Aí eu passei para o Major Carlos, que é o comandante do 7º Batalhão, ele gostou, fez algumas mudanças, ajustou o projeto, levou até o comandante-geral, que também gostou, que os dois são apaixonados com o trabalho com a comunidade, e ele implantou. A implantação do projeto é dele, foi visitado 1.432 residências, ele pôs uma viatura com os policiais, 2 policiais para visitar, orientando os moradores a não ser presa fácil do ladrão. De acordo com o tenente, o projeto implantado como piloto nos 2 bairros irá se estender para outras regiões da capital. Ele afirma que a parceria entre a população e a PM, a instalação de câmeras e cercas elétricas em residências, contribuem para a redução de crimes. Nos roubos da residência, a gente observa que a maior parte da ação dos marginais é no momento que a família está chegando ou saindo da residência. Então está observando aí nos espelhos retrovisores dos seus veículos, a hora que você está chegando, se não tem uma moto, algum veículo te seguindo. Outra situação também, se você vai ficar fora alguns dias, converse com o seu vizinho, informe o seu vizinho que você não vai estar aqui na residência, não tem mudança prevista para aqueles dias. Então todas essas dicas aí é interessante e ajuda muito a Polícia Militar aí no dia a dia. Interessante, né, essa integração da comunidade com o poder público. O trabalhador que sofre algum tipo de acidente em decorrência do trabalho está amparado pela Justiça desde que esteja segurado pelo INSS. Mas algumas empresas acabam... Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com o Superintendente Regional do Trabalho, Arquivaldo Bitts. Doutor Arquivaldo, boa noite, é um prazer tê-lo aqui novamente. Boa noite, Sr. Gismar. Boa noite, telespectadores, é uma satisfação. Pois é, o trabalhador que sofre algum tipo de acidente exercendo a sua atividade profissional, quanto tempo de estabilidade ele tem quando ele retorna para a empresa? Ele tem uma estabilidade de no mínimo 12 meses, 1 ano. Quando a empresa recusa fazer essa reinserção do trabalhador, e se ele ficar com alguma sequela, tem que fazer uma readaptação, né? Aí nós temos o setor de mediação. Na grande maioria dos casos, nós temos conseguido sucesso na mediação administrativa. No entanto, quando não se consegue essa reinserção de forma amigável administrativa, o encaminhamento é para a Justiça do Trabalho, que tem inclusive aumentado o seu número de ações judiciais, mas o resultado tem sido mais de 98%
dos resultados é positivo. Portanto, a empresa que não readapta, não aceita o trabalhador que teve um problema de acidente de trabalho de volta, ela, por lei, está descumprindo uma legislação e o sistema, né, Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho tem feito com que a empresa cumpra essa determinação. Pois é, o senhor citou a questão, né, das ações judiciais que têm crescido. Isso quer dizer que tem empresa, então, doutor Arquivaldo, que mesmo com a legislação amparando o trabalhador, não respeitam esse direito? Infelizmente tem. É um número grande, porque tem aumentado muito a quantidade de empregos no Brasil, mas ele não é maior do que antigamente. O que acontecia é que antigamente não tinha sistemática que tem hoje o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho para forçar que as empresas readaptem, reinsira esses trabalhadores no seu trabalho, né? E hoje essa situação não se permite mais a injustiça, porque ninguém sofre um acidente por livre e espontânea vontade. Então a legislação garante o trabalhador no mínimo um ano. O Ministério do Trabalho, no decorrer que ele está em licença, se ele já tiver condição, tem oferecido através do Pronatec curso de qualificação e de requalificação, quando ele já está previsto que ele não vai conseguir sim voltar a trabalhar naquela atividade que ele tinha anteriormente. Mas se ele conseguir, volta naquela atividade. Se não tiver, ele tem que voltar na outra. Mesmo que a empresa alegue que não tenha uma outra atividade, mas é obrigação por lei por parte da empresa. Quando o senhor fala, no mínimo 12 meses, nesse período de estabilidade, o senhor citou também a questão da gravidade da sequela. Quer dizer que, então, dependendo da gravidade, né, dessa sequela, o trabalhador pode ter mais de 12 meses de estabilidade? Como que funciona? Não, nós colocamos no mínimo 12 meses, porque, e é bom dizer, a gente até coloca assim, porque aparece, a grande maioria das empresas cumpre essa legislação nesse ponto. São só uma parte das empresas que não cumpre. Então, no mínimo, só que tem muitas empresas que fazem a readaptação e mantêm por mais de 12 meses. A obrigação é no mínimo 12 meses. Aí, a partir do 13º mês, fica a critério da empresa. Mas a ideia é que se mantenha por mais de 12 meses, ou melhor, se mantenha a vida toda, né? Quais são os passos mais importantes, os principais passos, doutor Arquivaldo, para aquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho? O que não pode faltar em documentação, CAD, de questões a serem registradas? Bem, primeiro é dizer, qualquer trabalhador em qualquer atividade, a importância de exigir que o empregador assine a sua carteira de trabalho. Porque quando você tem a sua carteira de trabalho, você tem um amparo legal. Quando você não tem, a situação é muito mais complicada. Então, a primeira coisa é isso. Estando com a carteira de trabalho, a própria empresa é obrigada a fazer o CAT e a fazer todos os encaminhamentos junto ao INSS para a devida licença, a licença previdenciária e também após a situação da licença previdenciária. Portanto, quando o Ministério do Trabalho faz a auditoria fiscal e busca a formalização de todas aquelas pessoas que têm algum vínculo empregatício com fins lucrativos, é também pensando na questão previdenciária, porque o acidente, ele não avisa a hora que vai acontecer, né, Chesmar? O acidente, a hora que menos se espera, ele acontece. E por isso é que precisa estar amparado de todas as formas. E para o trabalhador, uma das formas está com a carteira de trabalho assinada. Mas eu gostaria de fazer, Chesmar, se me permita o tempo aí, um registro. Em alguma oportunidade eu tive aqui falando também sobre a questão de óbitos, de acidentes de trabalho no Brasil e no estado de Goiás. Registrei naquela oportunidade que antigamente, em 1990, quando começou esses levantamentos, acontecia em média 35 óbitos por cada grupo de 100 mil trabalhadores formalizados no Brasil. Eu também informei naquela época que havia diminuído para 26, 23, 16, 14 e que nos últimos 4 anos estava na faixa de 9 óbitos, que dá uma diminuição de 74%. Mas eu ainda não tinha o dado de 2013, que foi o ano passado, que saiu agora essa semana para nossa
eu não vou dizer alegria, que ainda tem alguns óbitos, mas um resultado altamente significativo. De 9, no Brasil baixou para 5,4. E Goiás melhorou mais ainda, 3,6. É uma diferença de 10 vezes menos do que acontecia há 24 anos atrás. É o ideal? Não é. Nós vamos ficar satisfeitos o dia que não acontecer nenhum óbito por acidente de trabalho. Mas não podemos deixar de dizer que foi um avanço muito grande. E essa situação só chegou através da atuação firme das legislações trabalhistas, da atuação da auditoria fiscal do Ministério do Trabalho, mas também pela conscientização do empresariado e também da classe trabalhadora, que eu aproveito aqui também para dizer, é um dos motivos de comemoração no Dia do Trabalhador, que é amanhã. Muito bem, nós conversamos com o Superintendente Regional do Trabalho, Arquivaldo Bitts. Superintendente, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, sempre estaria à disposição. E mais uma vez, Dia do Trabalhador, amanhã. Parabéns a todos vocês. Vamos continuar lutando em defesa da vida, em defesa da sociedade brasileira. Confira agora o que abre e fecha nesse 1º de maio. As agências bancárias não funcionam nesse 1º de maio e reabrem normalmente na sexta-feira. Os Correios estarão com as unidades fechadas na quinta-feira, mas retornam com o atendimento na sexta-feira e no sábado. As unidades de saúde da capital mantêm os serviços de urgência e emergência funcionando normalmente nos CAIS e CIAMES. A unidade de pronto atendimento do Jardim Itaipu, o ambulatório municipal de Queimaduras, o pronto socorro psiquiátrico Vassili Schuch e a maternidade Dona Iris também manterão o funcionamento de urgência e emergência 24 horas. O Parque Mutirama funcionará normalmente das 9 da manhã às 7 da noite, de quinta a domingo. Os shoppings da capital terão suas lojas fechadas, mas a praça de alimentação abre normalmente entre 10 da manhã e 7 da noite. O funcionamento voltará ao normal na sexta-feira. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o SESI Goiás promove amanhã no Clube Antônio Ferreira Pacheco uma festa com sorteios de vários brindes, apresentações culturais, atividades esportivas e serviços de beleza para as mulheres. O evento começa às 8 da manhã e a entrada é gratuita para trabalhador da indústria e seus dependentes. E agora um lembrete, para sintonizar a Fonte TV pela NET em Goiânia, que era o canal 4, passou para o canal 17, e para acompanhar a Fonte TV em Anápolis, basta sintonizar o canal 4. Fica aí o lembrete para você que é assinante NET. Com essa informação, o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti, o melhor dessa noite para você e até lá.